Operação Lesa Pátria aí está continuando, chegando na sua 25ª fase e foi decretada a prisão preventiva de 3 empresários que teriam aí, né, financiado supostamente as manifestações golpistas. Também foi determinado aí pelo ministro Alexandre de Moraes 24 mandados de busca e apreensão. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com o doutor Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Tá aí o nosso advogado Bruno Silvestre, que talvez ele não saiba, mas ele alugou um triplex na minha cabeça que toda vez que eu penso, será que eu deveria falar isso ou não? Eu penso, o Bruno vai ficar bravo comigo se ele ver esse vídeo? Oi, Sofia, é um prazer estar aqui com você. Salve, pessoal do Meteoro. Bom, é aquela questão, né? A gente sempre vai no sentido de contribuir e é aquilo que a gente pode falar criticando, opinando, né? E tratando das questões da maneira mais profissional que a gente puder, né? Exatamente. Então, o que acontece? Neste caso que nós temos agora, temos uma grande novidade. A prisão preventiva, né, de 3 empresários que são suspeitos de financiar ataques golpistas do dia 8 de janeiro. E aí eu tenho que explicar para vocês que já tem muita gente falando coisa errada. Então a gente primeiro tem que dizer que a prisão preventiva não quer dizer que a pessoa está condenada. Não quer dizer isso. A prisão preventiva é justamente para evitar que aquela pessoa atrapalhe na investigação. Que talvez os atos dela, de acordo com o processo, possam ter interferido ou possam interferir na atuação da Polícia Federal, na atuação da investigação. E o relator dessa operação, né, o relator do processo que autoriza isso, é o ministro Alexandre de Moraes, nosso Xandão, né? Então, ele determinou essa prisão e esses 3 empresários, como a gente vai ver agora na matéria do UOL, esses 3 empresários, eles são ligados a uma empresa atacadista de Brasília, inclusive estive lá hoje no TST, e essa ideia é de que eles teriam, inclusive, mentido na CPI, dizendo que não teriam participado. Aí mostraram foto e comprovaram que um deles lá estava lá realmente. Então, ou seja, eles ainda mentiram na CPI. Então, esses tipos de atos, né, você não falar a verdade quando você está comprometido com isso, acaba te prejudicando, né? Então, vamos mostrar a matéria, Sofia, para a gente já passar dela do que trata do UOL. Bora lá, estamos aqui no UOL, né? Polícia Federal prende 3 empresários suspeitos de financiar ataque golpista do 8 de janeiro. Vamos ver o vídeo? Não precisa. Vamos baixar, porque o vídeo é basicamente comentário sobre isso, né? Mas coloca ali que a Polícia Federal prendeu na manhã de hoje 3 empresários suspeitos de terem financiado ações que culminaram nos ataques golpistas de 8 de janeiro em uma nova fase da Operação Lesa Pátria. Ou seja, a operação está agora na 25ª fase e nessa fase eles estão tentando chegar nos mandantes, em quem bancou. Porque é aquela questão, não é todo mundo indo voluntário, quero fazer um golpe, quero ter uma atitude antidemocrática. Não, isso foi muito financiado e tem pessoas que sempre financiam. Na Segunda Guerra Mundial, se você pesquisar quem é que financiou a Alemanha, você vai encontrar muita gente ali e vai se impressionar. Da mesma forma que esse ato golpista, ele foi financiado, né? E aí o nome das pessoas que foram presas são o Joveci Xavier Andrade, de 55 anos, foi preso no Distrito Federal e está dizendo que é empresário investigado como um dos financiadores do acampamento bolsonarista após as eleições. Aí o outro preso, como diz embaixo na reportagem, né, é o Adalto Lúcio de Mesquita, 56 anos. Ele também é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal pelas suspeitas de ser um dos financiadores do acampamento antidemocrático montado na frente do QG do Exército. Inclusive, teve um militar que fez até piada nesses QGs deles lá, né? E aí o terceiro empresário, mais um pouco abaixo, que foi preso é Diogo Galvão, de 36 anos, e ele foi detido em São Paulo. 2 em Brasília e 1 em São Paulo. Ele é ativista de Campinas e ele trabalha em uma empresa da família no ramo de madeiras. E aí, o que acontece? A defesa
desses pessoas que foram presos, né, do senhor Adalto e do Joveci, diz que eles não tiveram acesso à decisão emitida pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Aí aqui a gente já pode até falar, né, que o que acontece? Realmente esses advogados, eles estão corretos. Por quê? Porque como é que você vai dar uma versão se você não tem acesso ao que você está sendo acusado e aos termos daquilo que está sendo colocado? E a prisão preventiva, ela é para ser surpresa mesmo, porque é justamente para evitar que a pessoa atrapalhe a investigação. Mas acredito eu que eles sabiam que isso ia acontecer em algum momento. E Não. esse é o momento em que o pessoal vai começar a tremer, porque é o momento em que os grandes financiadores, porque são pequenos relativamente, financiaram, mas são pequenos. Mas agora a gente está chegando nos grandes, né, Sofia? Olha, eu tô achando isso bem interessante. Eu adorei essa sua definição aí, né? De que a prisão preventiva é para ser uma prisão surpresa. Isso aí é realmente algo que eu não tinha parado para pensar e que, para mim, só torna essa história ainda mais divertida, para falar a verdade. Pois é, mas é aquele negócio, né? Como advogado também, eu tenho que dizer, obrigação de dizer, né, que justamente a pessoa, se ela começa a atrapalhar uma investigação, começa a não fornecer os dados de forma honesta, etc., pode ter elementos que vão fazer com que o juiz, ou o ministro, no caso, que entenda que aquela pessoa está dificultando o trabalho da polícia e o trabalho das investigações. O próprio Ministério Público geralmente é quem impede. No caso, a Procuradoria-Geral da República. E aí a gente vai passar agora para uma outra questão que é ligada a esses 3 presos, que é justamente a questão da matéria que saiu no G1, né? Que é lesa pátria. Polícia Federal prende 3 e faz busca em 7 estados e no Distrito Federal para identificar financiadores dos atos golpistas. Aí aqui, a ordem para instalar tornozeleiras eletrônicas em 7 alvos, nomes não foram divulgados. Lesa Pátria começou há mais de 1 ano para investigar envolvidos no 8 de janeiro. Lembrando que tornozeleira é justamente também para o alvo não fugir. Alvo que eu digo no sentido de a pessoa que está sendo colocada na tornozeleira para que ela não atrapalhe, né, a atuação, mas os detalhes disso, como ainda não foi revelado, a gente não tem muito como saber se são pessoas que já estão presas e estão tendo esse relaxamento da prisão com colocação de tornozeleira, ou ainda uma situação de não haver a prisão, mas a tornozeleira para não deixar que essa pessoa escape, né, por assim dizer. Mas aí só olhando os autos mesmo. E aí um comentário aqui mais abaixo no G1. A Polícia Federal cumpre nessa quinta-feira, 29, 34 mandatos, incluindo 3 de prisão preventiva em uma nova fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada há mais de 1 ano para identificar e investigar envolvidos nos atos golpistas que depredaram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. Ou seja, o dano foi gravíssimo, foi muito alto aquilo que aconteceu em Brasília. Foi tentativa de golpe, a gente sabe, e houve uma lesão muito grande a todo o patrimônio dos 3 poderes e material histórico. E aqui veja que nessa parte do texto ele fala de 34 mandados, mas 34 mandados não são, porque mandado é uma coisa mais genérica, né? Você pode mandar buscar e apreender, ou você pode mandar prender. Então, o que acontece? Aqui, os 34, ele está somando as 7 tornozeleiras e as 3 prisões. Tirando elas, ficam os 24 buscas e apreensão, justamente para encontrar material. Porque a questão que é, de quem é a obrigação de encontrar as provas? A obrigação de encontrar as provas é do Ministério Público. É o Estado que tem que provar que você é um criminoso, e não você provar que você é criminoso. É assim que funciona. E é para isso que esses mandatos eles servem, para que o material que prove a culpa dos financiadores, ela chegue, né? E aí eles colocam, né, os detalhes sobre isso, vão comentando a questão de que na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF houve a questão de negativa de participação nos ataques, ou seja, eles, de forma muito dissimulada, eles falam, né? Porque aquele negócio, eles nunca admitem perda de eleição. Se você for olhar para o outro lado, repara quantas eleições o Lula já perdeu. Já perdeu para o Collor, já perdeu para o Fernando Henrique 2 vezes, ainda mais com uma chapa com o Brizola, aí ganhou a eleição depois. Mas demorou muito para conseguir.
Então, assim, o contexto do que a gente tem é o de que agora estamos chegando, né, ao final da Operação Lesa Pátria, né, e estamos chegando aos mandantes, estamos chegando aos peixes grandes. Talvez essa operação tenha mais uma, duas, três fases aí, mas a gente vai chegar no momento em que os crimes serão imputados àqueles grandes financiadores. A gente não vai falar nome de nenhuma pessoa de idade aqui que possa ter cometido crime, não vamos falar de outras situações aqui, mas o importante é, uma hora vai chegar. E o ministro Alexandre de Moraes, ele está atuando de uma forma muito firme e correta na atuação profissional dele como ministro acompanhando essa investigação. Então, são esses os elementos que nós temos nesse caso, Sofia. Perfeito. Muito obrigada, Bruno. É sempre muito bom ouvir alguém que realmente entende de direito para comentar esses assuntos, porque realmente são questões bastante técnicas que nem sempre para quem está mais do lado do jornalismo consegue passar da maneira correta. Muito obrigado de verdade. E vamos esperando aí os novos desdobramentos. Espero que a gente tenha que trazer você aqui de volta para falar sobre mais fases da Operação Lesa Pátria em breve. É isso aí, vai ser um prazer. E muito obrigado a todos que têm assistido os nossos vídeos aqui e deixado comentários, né? Agradeço muito, leio tudo que vocês escrevem. Muito obrigado e até a próxima. Ó, prestem atenção, hein? Existem seres humanos por trás que vão ler aquilo que vocês escrevem. Às vezes o pessoal escreve umas coisas que você fica pensando, caramba, o cara realmente não pensou que eu ia ler isso. É por aí, né? Mas enfim, é isso. Muito obrigada para todo mundo que assistiu aqui até o final. Tchau, tchau.